eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É nítido que esse jovem tinha uma certa fé. Porque ele fala que o desejo dele é ter a vida eterna. Então ele acreditava na eternidade. E ele se dirige a Cristo para falar disso. Qual é o bem que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? Jesus começa a revelar que tem que guardar os mandamentos. E aqui todos os mandamentos que o Senhor revela para ele aqui está relacionado ao ser humano com o outro, que não faz mal ao próximo. E ele disse que até aí estava tudo muito bem. E ele vai ao encontro de Jesus procurando saber o que precisa, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sem a vida eterna. Então, quando ele fala que qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, então ele vai no centro do Evangelho. Ele vai de encontro à necessidade do ser humano mesmo. Então, claro que tudo isso há um sentimento nele. Então há um sentimento e há um desejo. Revela o desejo é um sentimento. Então ele revela isso, porque ele quer a vida eterna. Então ele se dirige a Jesus. Olha, ele não veio de encontro a Jesus para pedir uma cura física. Ele não veio para Jesus para orar por outras causas. Ele veio para ter o que o Evangelho oferece. Então a preocupação, ele está preocupado com a alma dele, mas com nada. Então ele está de olho na eternidade, como Jesus quer. Amém? E é uma conversa super amigável, na paz. E ele, quando fala bom mestre, se nós olharmos os outros que chegaram perto de Jesus, que tratamento honrado. Não tinha tratamento melhor para se chegar a Jesus do que esse. Então ele chegou de acordo com como Jesus quer. Entendeu? Então o que acontece? Mas está conversando com Jesus, né? É claro que Jesus vai sempre dar o que a pessoa precisa. Amém? Sempre. Então Jesus não se deixa levar pelos sentimentos. Se os sentimentos não estiverem de acordo com a verdade, não adianta. Amém? Então, depois disso tudo que é coisa, porque qual é a promessa? A vida eterna.
Então, qual é o bem que eu tenho que fazer? Jesus fala que tem que guardar os mandamentos. Até então, estava tudo bem. Mas só que Jesus chega para ele e fala: quer ser perfeito para herdar? Quer ser perfeito? E tem que ser. Aí ele vende tudo, dá aos pobres, que tem um tesouro já guardado para você no céu. Glória a Deus. Já tem, ó, já tem, já está certo, vem e segue-me, viu? Já tem algo garantido, agora aqui me segue. Então a Bíblia diz que o final dessa história, dessa conversa, não foi bom. Ele saiu sem a salvação. Ele ficou triste, a Bíblia diz que ele ficou triste com essas palavras de Jesus. O final não foi o que nós gostaríamos. Então, mais uma coisa que é interessante aqui é: esse homem veio conversar com Jesus preocupado com a alma dele, com a vida eterna. Até aí tudo bem. Então ele se dirigiu a Jesus para resolver essa causa. Isso é bom. Então ele está, o que também nos ensina para nós hoje nós saímos de casa para nos dirigirmos a Jesus, com o propósito de se preocupar com a nossa alma. E foi ele. A salvação é individual. Foi ele com Jesus. Segundo a Bíblia, ele vai julgar cada um individualmente pelas obras que fizeram, segundo a sua verdade. Então ele falou: o que eu faço? Então sou eu. Por isso que o Pedro escutou aquilo: se eu quiser, ele nem conhece a morte, mas quanto a você, segue-me. Então era ele. Não adianta ficar falando dos outros, é individual. Então foi ele que chegou até Jesus preocupado com a eternidade da alma, qual o destino da alma dele. Até aí tudo bem, porque a salvação é individual. Nós temos que questionarmos para saber. Ele foi falar para Jesus interessado para como ele ia herdar a vida eterna. Nós temos que, quando chegarmos diante de Jesus, ou se apresentar a alguém para a salvação, nós temos que querer saber o que falta para nós subirmos para o céu. Tem que haver questionamento, tem que haver uma busca para saber do real estado da nossa alma. E não tem outra pessoa para revelar do que Jesus. Tem que haver isso em nós, para revelar qual é o real estado da nossa alma. Amém? Amém ou não amém? Então, e é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, para querer saber, temos que entrar aqui. Qual é o propósito da nossa reunião? Para nós queremos saber qual é a nossa real situação, mostrar, porque é isso que vale. Amém? Se não adianta, ele chegou muito bem. Então, para entrar, tem que escutar a verdade. Porque ele pensou: o que eu faço? Então ele começou, a revelação não foi satisfatória. Então é outra coisa que eu aprendi. O sentimento dele, que parece que estava tudo, eu quero, eu faço, não estava tudo bem? O sentimento dele caiu por terra.
os sentimentos, ele revelou um interesse, uma satisfação, ele queria, amém? Ele queria, aqui, vamos supor que aqui represente toda a cristandade hoje reunida de manhã. Quem quer a vida eterna? Igual a ele, o sentimento dele é que ele chegou querendo. Não há diferença. Amém? Não há diferença. Então, qual o propósito? Chegou para a salvação da alma. Amém? Então, mas perceba que foi o sentimento dele que levou lá. Eu quero. Aí Jesus, o que Jesus desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Aquele sentimento de chegar e querer não foi operado pelo Espírito Santo, não foi, é um sentimento dele, é uma certa fé, mas é dele, não foi a ação poderosa do Espírito Santo nele. Sentimento, ele queria, e hoje o que está nas igrejas? As pessoas sentem, há uma emoção, mas não revela a ação sobre-humana do Espírito Santo, não revela, amém? É isso que que termina o diálogo como? Termina o diálogo, sabe como? O sentimento dele todo eufórico, todo cheio de alegria, termina o diálogo com o Salvador, com a fonte da vida eterna. O diálogo termina ele triste, virando as costas e indo embora. O que ele queria estava diante dele, e o que ele precisava mesmo estava diante dele, ele ignorou. Amém? O que ele queria estava ali, a vida eterna estava diante dele, mas a vida eterna fala, a vida eterna não fica calada, a vida eterna é a verdade, a vida eterna é o amor verdadeiro, a vida eterna é a reta justiça, a vida eterna fala, é a palavra de vida eterna. Ele quer a eternidade, e Jesus começa a soltar o que ele quer, Jesus começa a dar. O que ele deseja, Jesus começa a dar quando abre a boca para conversar com ele. Começa, o que eu faço para herdar? Quando Jesus abre a boca, começa a sair a vida eterna para dentro dele. É isso. A mesma coisa acontece aqui. Amém. A mesma coisa acontece onde o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Se perguntar isso, todos vão falar, eu quero. Mas Jesus começa a falar. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém? Então, bons sentimentos não revelam a graça de Deus. A graça sobre graça, conhecimento, não, ele tinha o conhecimento da vida eterna, um certo conhecimento, mas quando veio a realidade, o que não quis, amém? Então, graça sobre graça não estava na vida dele, e nem quis. Então, um diálogo, presta atenção em nome do Senhor Jesus, irmão. Olha a gravidade disso. Presta atenção como é entoado os louvores. Agora, é um sentimento louvando, ou não? Não é ou não é? É um sentimento. Mas presta atenção no sentimento sem louvor, com a fonte da vida eterna falando. A fonte da vida eterna, ela fala. Eu só posso louvar da maneira correta depois que ele fala.
Se as palavras dele não estiver dentro da nossa alma, não dá para louvar direito. Então no louvor, é por isso que quando tem louvores aí, cantores gospel, cantando, há uma multidão indo em busca deles. Não vai em busca da fonte da vida eterna, não vai lá para querer o que eu faço para salvar a minha alma. Não é para isso, é para aplaudir, para glorificar o homem. Como tu vê algumas pessoas louvando, ainda mais mulheres, principalmente as mulheres, louvando e fazendo gestos, que está em êxtase. Espírito Santo não trabalha assim, trabalha para converter as almas. Não é nada disso, pô. É essas verdades aqui que ele revela para a alma, para sarar ela. Amém? E quando vem com o sentimento doentio, Jesus quer logo trazer para sarar a alma doente. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, os sentimentos, esses sentimentos, até de concordância, sentimento, na vida eterna, ele falou algo que era real. Então, vem aquela de receber os sentimentos, os sentimentos são aflorados, e ele aflorou, até na oração eu passo o sentimento correto, não é isso? Passo, mas o sentimento, Jesus diz, esse sentimento, eu vou te revelar que tu tem que, através desse sentimento, tu tem que agir. Sentimento sem ação não existe, porque é oração, ação é uma fé viva, é ação. Jesus falou, tu tem que agir, matou ele. Tu tem que agir, não é sentimentos, é a ação. E quando os sentimentos se tornam um hábito, eu descanso, o coração vai ficando mais endurecido com o engano do pecado, e cada vez fica pior. Eu não consigo ser tocado pela palavra, porque é só na mente, torna-se um hábito em conceder e achar que está bem. Aí o engano do pecado, o coração vai ficando mais endurecido. Então Jesus sempre revela para tirar desse engano, amém? Os sentimentos da conversão levam à ação. Não, isso tudo eu já faço, tudo muito bem. Eu já faço, na mente está tudo bem. Mas Jesus quer ser perfeito, que comigo tem que ser perfeito, para entrar tem que ser perfeito. Vende tudo e dá aos pobres, que aí tem um tesouro no céu para você. Tem um tesouro no céu para você. Ele quer tirar ele do terreno e olhar para cima. Tem um tesouro no céu. Tem uma vida eterna para você. Tem uma morada para você. Tem uma moradia garantida para você no céu, que ninguém pode tocar. Manda ele olhar para cima. Aí vem, já que está garantida, vem e me segue. Mas vende tudo que tu tem, dá aos pobres, que tu fazendo isso, é a condição, tu fazendo isso, tem um tesouro para você no céu, e depois me segue. Amém? Amém ou não amém? Amém. Jesus, nesse diálogo, está falando que eu quero salvar. Eu quero salvar, eu quero tirar do engano. Então não adianta ficar usando também a internet para trazendo assuntos para criar questões, polêmicas, discussões. Jesus trouxe a vida eterna e essa vida tem que ser vivida. Aquele que dá fruto, meu Pai poda para que dê mais fruto. E nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos, vocês são meus irmãos, dando muito fruto. Porque a fé leva à ação. Não é sentimentos, amém? Os sentimentos que concordei com a verdade, estou bem.
O sentimento que fiz um comentário, já estou bem, mas não saio do lugar, parece que estou voando, estou estagnado, parado. Não funciona no reino de Deus. É uma vida nova em ação. A verdade genuína de uma vida insatisfeita com a revelação bíblica é a falta dos frutos. É a falta, e quando Jesus fala, vende tudo e dá-os, se tu quer crescer na graça e no conhecimento, se você quer ser cheio de amor, se você quer ser cheio de amor pelas almas perdidas, se você quer ser cheio do fruto do Espírito, da benignidade, mansidão, domínio próprio, se você quiser ser cheio do Espírito, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Glória a Deus. Se você quiser mesmo, negue-se a si mesmo. Se você quiser mesmo, tua vontade não pode prevalecer mais. Amém. Se você quiser mesmo, quer ser perfeito, tua vontade não pode reinar mais na tua vida. Filhinhos, cuidado com os ídolos. A maior desgraça, lembra que o Senhor Jesus nós vamos ter que se apresentar diante dele irrepreensíveis. No espírito, a Bíblia fala no espírito, na alma e no corpo. No espírito, por que no espírito? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então a maior desgraça, quem está aqui nessa manhã, quem vai escutar que não vive como Jesus revelou, um motivo, cheios de ídolos espirituais. Ainda existe coisas prendendo, e o silêncio ajuda isso. Eu guardo, fica ali comigo. Esse jovem saiu da presença como? Entristecido com a revelação, quando acabou de escutar. Mas quando ele chega em casa, o que ele colocou o coração, onde estava o coração dele, ele esqueceu aquelas palavras. Não foi com sentimento de culpa, só naquele momento triste. Daqui a pouco começou a viver como sempre viveu, com alegria pelo que tinha. E é assim. Amém? Mas quando Jesus fala na nossa alma, a gente sente e leva essa vida adiante, renunciando a tudo. Quer ser perfeito, quer mesmo ter um compromisso genuíno comigo, larga os ídolos, se esquece, toma a tua cruz, siga-me. Então eu tenho que fazer questionamento. A desgraça espiritual é porque tem ídolos na alma e não larga. Não desistiu. Ainda tem. É a nossa vontade. Mas Jesus dá a dica aqui para nós. Presta atenção aonde é inclinado e vê se isso deixa a desejar, te atrapalha a falar de Jesus, a pensar em Jesus. Se eu já ressuscitei, eu busco e penso nas coisas de cima e não na da terra. Por que, Espírito Santo? Porque você viu que tudo que tu colocava no teu coração era a revelação que te separava da eternidade. Mas quando eu ressuscito, eu busco e penso aos discípulos. É mais fácil um rico, não precisa ter muitos bens. Jesus foi aonde? Cobiça, no que ele tinha. E hoje, no que até igrejas estão oferecendo. Porque entre os judeus, o que acontece? A prosperidade material era a evidência do favor divino. E a quantidade de bens que possuía também revelava um certo poder na pessoa. É diferente. Quando tu sai comprando, como é que tu sente?
Você pode. E quando tem, fala assim: Deus está me abençoando. Mas Jesus tem outra palavra para nós. Esse é o mundo. Jesus tem outra palavra para nós. Tudo que tu pensa que é o meu poder, não é. O meu poder veio te dar a vida eterna. Só. Mais nada. Que saiamos do engano. Sentimentos, querer, sentir, está lotado. Mas tem que ver se está de acordo com as santas escrituras. Amém? Eu quero, como eu posso? Veio bem, mas quando foi revelado a palavra, Jesus poderia falar: sai só falando que é meu discípulo, só sai falando que tu é cristão e está garantido o reino de Deus para você. Quantos estão vivendo assim? Sem Jesus ter falado, porque o que Jesus fala é diferente. Larga todos os teus ídolos, que tem um tesouro para você, que não tem como tu entrar no meu reino com o ídolo no teu coração, porque quando tu quer a vida eterna, tu está revelando que o teu ídolo agora, o teu amor, o teu tudo é Ele. Mais ninguém, porque não tem como adorar a dois senhores. Você, tua vontade, tudo que o mundo oferece, não pode. Se for isso que atrapalhe, larga e faça o que o Espírito Santo. Ele teve certeza do que é a revelação, o que é a salvação. Teve. Jesus revelou como se herda a vida eterna. Amém? Ele foi querer saber, foi questionar, aprendeu. E não tem alguém, ele deu a resposta com a revelação do Senhor. Senhor, assim não dá. Eu prefiro meus bens material do que a vida eterna. Querendo ou não, todos estão dando uma resposta para Jesus. A resposta correta, a partir de hoje, vai ser assim como o Senhor falou. Ele não respondeu assim. Eu tenho só uma pessoa pode testificar no meu coração que eu fiz isso. A pessoa do Espírito Santo. Porque ele testifica com o meu espírito que eu sou filho e fiz isso que Jesus pediu. Por quê? Porque eu sou influenciado por ele. Saia do engano. Todos os meus atos têm que ser revelados se é ele que está me guiando ou não. Está tudo escrito. Se eu tenho comunhão ainda com alguém que ele disse que é para não eu ter. Se eu coloco alguma coisa na frente que ele já disse para que é para eu não colocar. Se é, ele falou: tira isso da tua frente, se eu já tirei ou não. Ele me guia em tudo. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje, para que o engano do pecado não nos engane, nos aprisione. Ainda mais que está aproximando aquele grande dia de tomarmos posse do grande tesouro. Então, em nome de Jesus, esquece sentimentos. Se você concorda com a verdade, não te salva. Se você passas todo emotivado à verdade, quando te dão brecha, não está salvo, não está. O que está salvo? Quando é revelado que tu largou tudo e está obedecendo a palavra. Cuidado com os ídolos espirituais. No espírito, onde ele está lá ainda dominando, é espirituais. Amém? Jesus falou os bens físico, mas tem os ídolos espirituais que está interno. Eu vou fazendo e aos olhos humanos está tudo bem. Não preciso, para Jesus eu não preciso adorar uma estátua,
para revelar que estou mal com Ele. Com Jesus basta eu ser inclinado para os meus desejos, os meus interesses, colocar na frente dos interesses de Jesus. Quando eu faço a minha vontade, eu estou priorizando os meus interesses. Mas quando eu faço a vontade do Espírito, eu estou cuidando dos interesses de Cristo. Aí eu estou revelando, sabe o quê? Que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E isso revela que quando Jesus conversou comigo, a palavra dele me salvou. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.